Graças e paz, irmãos. Quero agradecer a Deus a oportunidade e também estender o convite do nosso culto de aniversário e também o culto de emancipação da nossa congregação. Graças a Deus, fomos aprovados ontem no concílio, como foi dito aqui pelo pastor Jefferson. Estamos muito felizes, estamos vivendo um momento muito bom na nossa congregação. E queremos festejar no dia 16 com a presença dessa igreja que nos sustentou em oração, também com recursos. E nós só estamos ali porque existe esse corpo aqui que nos enviou àquele lugar. E hoje nós podemos dizer que já temos ali uma igreja organizada. Pelo menos foi aprovada com maturidade na palavra e também no serviço que tem prestado. E a evidência do que pode ver ali naquele lugar. E comigo está minha esposa, Ginalva Santana, Esther Santana, que cantou aqui, e alguns irmãos lá da congregação que decidiu vir também, que queria que eles se colocassem de pé. Ali está um pouco do nosso grupo ali de Santana da Barra. Deus abençoe, muito obrigado por se sentar. Nós vamos meditar na palavra de Deus nessa manhã, com um tema muito importante e que nós devemos refletir sempre. E o tema da nossa mensagem é: a vida está no sangue. Como cantamos essa manhã toda, para reflexão. E agora nós vamos meditar na palavra, examinar as escrituras sagradas acerca desse assunto tão importante. E quando nós falamos que a vida está no sangue, nós pensamos logo na cruz. Mas essa história começou lá atrás. Nós vamos olhar um pouquinho para trás, princípio para a nossa vida, princípio a ser seguido, princípio que o Senhor nos ensinou, nos entregou. Começou lá no dilúvio, pós-dilúvio. O Senhor faz aliança com Noé e entrega esse princípio. Ele faz presença no culto. Em Levítico, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Levítico, capítulo 17, Levítico 17, o versículo 11, é o bastante para nós, realmente, se os irmãos quiserem depois em casa, pode ler todo o capítulo 17, vai te esclarecer acerca do poder do sangue. A vida está no sangue, e Deus usa dessa realidade que é muito conhecida de todos nós, não dá para negar isso, e Ele aplica essa realidade também na nossa vida espiritual, e apresenta Jesus desde os primórdios, e nós vamos ver nessa manhã. Levítico 17, o versículo 11, em reverência à palavra de Deus, nós vamos ler algumas passagens, mas essa é a primeira. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Levítico 11, capítulo 17, a partir do versículo 11, está escrito: porque a vida da carne está no sangue. Eu tenho dado a vocês sobre altar para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida. Isso que nós lemos está falando da lei e aplicando o sangue presente no culto para remissão de pecado. Um símbolo, um sinal do que o Senhor já projetou e já preparou desde a queda para que nós pudéssemos ter vida eterna. Mas nós vamos olhar ainda em Gênesis capítulo 9, também o versículo 4, a partir do versículo 4, Gênesis 9, a partir do versículo 4, nós vamos observar algo mais profundo acerca dessa realidade do sangue e do poder do sangue para a vida. Está escrito assim, a partir do versículo 4 do livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 4, diz assim: carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue,
vocês não devem comer. Certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês, de todo animal requererei, bem como do ser humano. Sim, de cada um requererei a vida do seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dela será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Mas seja fecundo, multipliquem-se, povoem a terra e multiplique sobre ela. Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, que nos esclarece, que nos ensina, que te revela a nós. E agora nessa manhã, nós podemos ver a revelação do poder do sangue na tua palavra, e que se deu na cruz do Calvário, mas que sempre a humanidade dependeu, ó Deus, da tua bondade, da vida que o Senhor dá a nós, não só a vida física, mas ainda a vida espiritual. E queremos refletir nessa manhã sobre essa grande e profunda verdade, que nós não podemos errar, e que o Senhor me dê graça para explanar a tua palavra, e que meus irmãos sejam alimentados pelo poder do Espírito Santo, e que nós possamos, ó Deus, nos aproximar mais do Senhor e amar o teu Filho de uma forma muito mais profunda, por Ele dar o sangue dele a nós. No nome de Jesus, ó Deus, eu oro e peço ao Senhor com o perdão dos meus pecados. Amém. Amém. Graças a Deus. O texto que nós lemos aqui em Gênesis, Deus faz aliança com Noé. Após a arca pousar, o Senhor faz então aliança com Noé, e o trecho que lemos está falando que Deus está entregando agora os animais, para que o homem pudesse se alimentar dos animais também. Até aqui o homem só alimentava dos cereais. Deus havia entregado ao homem o direito de comer de tudo que havia sido plantado, de tudo aquilo que a terra produzisse. Mas a vida, o animal, até esse ponto, o homem não podia comer, o homem não tinha liberdade da parte de Deus para comer carne. Agora, depois do dilúvio, o Senhor faz aliança com Noé e dá ao homem e dá a Noé e a sua descendência a liberdade de comer a carne. Porém, o sangue, o Senhor diz que de forma nenhuma o homem pode comer, porque o sangue é a vida, e a vida pertence a Deus. O sangue teria que ser derramado na terra, para assim então o homem comer o animal, para que o sangue voltasse para a terra, que o sangue voltasse para Deus, a quem pertence a vida. Assim é a vida do animal, de todo vivente, e de uma forma muito específica, a vida do homem. Nossa vida pertence a Deus, e isso nós não podemos negar, é uma realidade de que a vida existe a partir do sangue. Nós só vivemos, só estamos vivos, porque o sangue está circulando nas nossas veias. Se alguém tiver um ferimento e esgotasse todo o sangue, ele então perde a vida. Isso é fato, é realidade. Nós podemos ver de uma forma muito clara a revelação de Deus acerca da vida está no sangue, e a vida pertencer a Deus, e a vida ter que voltar para Deus, mesmo do animal, mas também a nossa. E aqui o Senhor nos ensina o valor do sangue, porque ele tinha esse propósito de o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo, derramar seu sangue por nós, e isso de forma literal, mas que tem uma aplicação profunda e espiritual. E nós vamos refletir nessa manhã, nesse valor profundo que é a vida, a como ele diz que alguém não pode derramar o sangue do seu semelhante. Pensar na vida a partir do sangue, porque é o poder de Deus pulsando em cada vivente, e na vida do ser humano, na imagem e semelhança de Deus. Ele nos fez segundo sua imagem e semelhança, e em nós circula a vida que pertence a Deus, que emana de Deus em nós,
a partir do sangue. Nós que somos humano, pecador, carnal, nosso sangue tem um valor de vida. E quando nós olhamos para Jesus e pensamos desse princípio, imagina o sangue do Filho de Deus, imagina o valor do sangue de Jesus Cristo. É algo que não dá para banalizar. O sangue do homem pode ser que alguém derrame com facilidade, isso nós podemos ver isso todos os dias acontecer nas manchetes dos jornais. Nós hoje, com recurso, né, da internet, todo mundo vê essa realidade acontecendo todo dia, e isso é muito importante, isso é muito sério, e acontece de forma banal, por motivo fútil. Às vezes as pessoas derramam sangue umas das outras, algo que Deus proibiu, e que não deve acontecer, e que Ele vai tratar de uma forma severa, Ele está dizendo. E agora, nós olhando para Jesus, nós podemos ver o valor, o poder do sangue de Jesus, e como nós devemos reverenciar esse sangue de Jesus, como nós devemos nos alegrar, nos manter grato diante de Deus, com essa dádiva de Ele dar a vida do Filho dele para nós. E Jesus, quando Ele pregava o Evangelho, no capítulo 6, no Evangelho de João, a partir do versículo 53, no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 53, Jesus, quando Ele pregava o Evangelho, Ele teve um conflito com o povo judeu, que era o povo ensinado, instruído acerca do valor do sangue, de que o animal não podia comer o animal sem antes derramar o sangue, porque o sangue é vida, e vida pertence a Deus. A vida do animal tem que voltar para a terra, para voltar para Deus. E se o homem não podia comer o animal, que é algo tão, com sangue, que é algo tão sagrado, porque é a vida, Jesus começa a pregar ao povo judeu, começa a falar ao povo judeu, e Ele entra nesse assunto do sangue e da carne dele, que todos devem comer da sua carne e beber do seu sangue. No capítulo 6, Jesus discorre esse assunto, falando de questões espirituais, e o que tinha na mente do povo judeu era esse ensino que caminhou com eles ao longo do Antigo Testamento, eles cuidando de tudo isso, zelando por isso, e o sangue presente no culto, fazendo parte do culto, para mostrar e revelar quão terrível é o pecado, que significa a morte, que simboliza a morte, e que para o pecado a única forma de remissão, a única forma de perdão é com o derramamento de sangue. E essa presença era muito comum, muito constante nos cultos, de forma que o povo judeu tinha esse entendimento muito profundo e levava isso de forma muito a sério. Quando Jesus começa a falar acerca da realidade de todos nós não ter vida em nós mesmos, e que a vida pertence a Deus, e que Ele é aquele que nos dá a vida, e que para nós ter vida, nós deveríamos tomar do sangue dele e comer da carne dele. Isso foi um impacto muito grande, um choque muito grande, um escândalo, na verdade, para o povo judeu, que era desse entendimento. Só que Jesus estava falando de questões espirituais. Só o versículo 53 do capítulo 6 do Evangelho de João, a partir do versículo 53, Jesus disse assim: Jesus respondeu: em verdade lhes digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta, viverá
por mim. Jesus, falando acerca da vida eterna, ele pega o mesmo princípio de que a vida na carne não existe senão a partir do sangue. Nós não podemos ter vida em nós mesmos. E ele falando de vida espiritual, de vida eterna, assim como na carne, no corpo, nós necessitamos do sangue para ter vida, da mesma forma, espiritualmente, nós necessitamos do sangue de Jesus para nos dar vida espiritual, para nos manter na presença de Deus, nos dar condições de estar na presença de Deus e ser aceito por Ele, porque o pecado, o salário do pecado é a morte. A palavra de Deus diz: porque todos pecaram e separados de Deus estão, instituídos da presença de Deus estão, porque o salário do pecado é a morte, e alguém morto necessita de vida. E Jesus, quando ele diz assim, ele está referindo à situação de todo ser humano sem ele. Todo ser humano sem Jesus, à luz da palavra de Deus, espiritualmente, está morto. E eu sei que a igreja crê assim, confia, tem esse ensinamento, e nessa realidade nós estabelecemos nossas verdades e firmamos a nossa fé, nossa convicção, e anunciamos esse evangelho para aqueles que ainda estão distantes dessa realidade de vida pelo sangue, e vida pelo sangue de Jesus. Vida pelo sangue de Jesus. E ele diz uma afirmação contundente, digna de aceitação e de gratidão no nosso coração. Algo que nós podemos olhar para a dimensão desse poder do sangue na nossa vida. Nós podemos olhar para a dimensão desse poder do sangue na nossa vida carnal, como isso é importante, sem o qual não existe possibilidade de vida. Não existe possibilidade de vida. Nós podemos olhar de forma natural e fazer essa transferência para as questões espirituais na qual Jesus estava anunciando, na qual Jesus estava falando para o povo judeu. E eles tiveram conflito, tiveram dificuldade de aceitar, porque era lei de que o sangue pertence a Deus, de que o sangue não pode comer o sangue, que o sangue é vida, e a vida pertence a Deus. Só Deus tem direito da vida, só Deus é autor da vida. Nenhum ser humano tem vida a partir de si mesmo. Isso é uma grande verdade, e o judeu sabia disso. Isso era muito forte para o povo judeu. E Jesus, ao falar da realidade espiritual, causa um certo conflito e uma certa dificuldade de entendimento para eles, uma vez que isso era presente nos cultos do Antigo Testamento para anunciar o poder do sangue e o quão terrível é o pecado, que o sangue é derramado por causa do pecado, a vida é ceifada por causa do pecado. Isso era presença real e constante nos cultos. Os pais de família tinham esse hábito de cultuar a Deus e sacrificar animal, derramar sangue, e isso entendendo que os seus pecados era digno de morte, para não ser imolado, orava sobre o animal, transferindo o pecado, entregava ao sacerdote, e o sacerdote então imolava o pecado, o animal, para que o pecado da família, o pecado da pessoa fosse perdoado. Isso era muito comum, isso era muito prático, e apontava para a revelação máxima. Aqui que nós estamos olhando e falando e vivendo, o povo judeu, é simplesmente um anúncio do que Deus estava preparando, que Deus já tinha dado como promessa, e que esse povo andava aguardando a vinda desse Messias, desse Cordeiro de Deus, que ia substituir o animal, o cordeiro que eles imolavam para o sacrifício dos seus pecados. E nós podemos ver em Hebreus várias passagens na Bíblia que o sangue de animal jamais pode nos purificar de pecado. Era só uma figura, era só uma forma de Deus tornar vivo na nossa mente, tornar vivo na mente daqueles que lá estavam,
e manter essa esperança, essa chama no coração acesa de que viria o Cordeiro de Deus, e que viria aquele que seria o substituto desse animal, que entraria no Santo dos Santos, e seria realmente o sacrifício de uma vez por todas, em que jamais necessário fosse fazer sacrifício. Ele é o sacrifício final, o último sacrifício. Ele é o sacrifício que foi anunciado durante todos os cultos, durante todas as reuniões do Antigo Testamento. E agora Jesus, ele aponta para nós. Jesus falando para aquele povo, não está falando só a ele, mas ele aqui traz uma verdade para nós do cotidiano, nós que somos agora desse momento, e não só nós que estamos aqui, mas aqueles que ainda virão após a nossa partida. E eu sei que o Senhor um dia virá, mas enquanto Ele não vier, essa realidade do sangue de Jesus, esse poder do sangue de Jesus, Ele dá vida ao homem, vida eterna. E quem conhece isso, como Ele disse, aquele que por mim vive, de mim se alimenta, por mim também viverá. Por Ele também nós devemos viver, e viver essa vida, transbordando ela na vida daqueles que ainda estão com a mente obscurecida dessa realidade, que ainda não chegaram a esse entendimento que nós já temos. Eu sei que tudo que eu estou falando aqui, os irmãos já estão cansados de saber, na EBD, nas pregações, na leitura, nas suas devocionais diárias, na leitura da palavra, é algo que nós estamos repleto de conhecimento, mas é necessário que esse conhecimento venha nos impulsionar a transmitir eles àqueles que ainda não conhecem. Há muitos ainda, como foi dito aqui, eu ouvi no início o vídeo que passou da igreja em ação, a igreja em missão, a igreja fora das quatro paredes, e como isso é importante, irmãos, como isso é importante. Aqueles que receberam o sangue de Jesus, aqueles que têm vida espiritual, vida com Deus, aqueles que têm agora conexão ininterrupta com Deus, porque recebeu desse sangue, pela fé, recebeu desse sangue, tem obrigação, tem o dever de tornar outros também participantes, outros também vivos, participantes dessa vida eterna, que nós já desfrutamos, que já é realidade para nós, já é realidade, já vivemos nessa eternidade. As coisas não vão mudar quando partirmos desse mundo. Simplesmente nós vamos continuar nessa adoração, nessa fé, nessa convicção, nesse amor, porém agora com um corpo revestido de glória, não mais com o corpo do pecado, mas com um corpo glorificado, que é a última salvação de Jesus para nós, que é nos tirar da presença do pecado, quando nós tivermos nosso corpo mortal revertido da imortalidade, nosso corpo carnal revertido num corpo de glória. Aí então nós estaremos realmente gozando de uma forma plena dessa salvação, que nós já desfrutamos dela. Mas mesmo nessa limitação do corpo, nós temos o poder do Espírito Santo, que nos esclarece, que nos dá condições de conceber essas verdades, não só de conceber essas verdades, mas aceitá-las no coração e lutar por elas. Dessa vida, irmãos, o mais importante dessa vida é o sangue de Jesus em nós. É o poder de Jesus em nós. E é somente por isso que nós temos vida, porque Ele deu a vida dele por nós. Não é o que nós fazemos, mas é o que Ele fez. E isso nunca pode ser dúvida para o cristão. Nós somos errantes, falhos, imperfeitos. Por mais que nós venhamos a esforçar para agradar a Deus, nós ainda assim vamos errar, vamos continuar errando. Não existe um ser humano isento dessa necessidade. Não existe um ser humano na face da terra que não é carente dessa graça, que não é carente desse sangue de Jesus. Todos nós. Há tantos que se preocupam com tantas coisas e construem impérios, fortunas, riquezas, e isso a bem da família, e é muito bom, nada de errado nisso, mas tem isso como prioridade, e nós devemos ter como prioridade
fazer com que o sangue de Jesus venha fazer significado real na vida daqueles que estão à nossa volta, da nossa família, de uma forma bem primária. Em primeiro lugar, que a nossa família tenha esse privilégio de ser alcançada pelo sangue de Jesus, de ser alcançada pela vida de Jesus, receber vida que Jesus deu a nós. E isso se dá pela pregação, porque foi assim que aconteceu conosco. A fé vem do ouvir e o ouvir da palavra de Deus, pela pregação. E às vezes nem sempre a pregação verbal, mas no lar a pregação mais impactante que existe é o testemunho, é a prática, é a vida. Isso fala de forma profunda. Às vezes não precisa mencionar palavra alguma, mas o fato de viver, disso ser uma realidade e viver com posicionamento diante dessa realidade, faz toda a diferença. É digno realmente de convicção, de inspiração, aqueles que assim vivem. E Jesus disse que aqueles que se alimentam dele, por ele também deve viver. Por ele também deve viver. A causa dele deve ser a sua causa. A nossa causa também precisa ser a causa de Jesus. Por isso ele deu a sua vida, ele deu o seu sangue. E a semelhança do povo judeu, há muitos que mesmo conhecendo, lendo às vezes a Bíblia, às vezes até no nosso meio, há muitos que mesmo conhecendo, lendo a Bíblia, vendo esse símbolo, vendo a ceia como memorial, vendo esse memorial, ainda tem dificuldade de olhar para o sangue de Jesus e saber que é somente isso, que não há outro meio, outro método, não há outra forma. Há muitos que, assim como o povo judeu, pensa na vida a partir da carne, que pensa na vida não com um pensamento espiritual, com um pensamento de que nós necessitamos de ter vida eterna. A vida que nós devemos zelar e procurar por ela é a vida eterna. Jesus, quando ele celebra, multiplica pães e peixe, uma multidão de pessoas, e eles dispersam e voltam para os seus lugares. Quando é no dia seguinte, eles retornam para o mesmo ponto aonde Jesus havia celebrado e multiplicado os pães e peixes. Eles voltam para o mesmo lugar, vê que Jesus não estava, percebe que Jesus pegou o barco e atravessou para o outro lado, para outra margem do lago. Eles seguem o caminho também, faz um esforço enorme para chegar do outro lado, para ter com Jesus. Quando eles verem Jesus lá, eles chegam todos desconfiadinhos e dizem: mestre, quando foi que chegaste aqui? E Jesus olha para eles, entendendo o que havia motivado eles a atravessar o barco, fazer um esforço enorme para chegar do outro lado. Jesus olha para eles e disse: na verdade vos digo, que vocês me procurais não porque vistes sinais, mas porque vocês comeram do pão e se fartais. E eu digo a vocês: trabalhai pela comida que não perece, trabalhai pela comida que subsiste, pela vida eterna. Mesmo eles buscando a Jesus, indo atrás de Jesus, fazendo um esforço enorme por Jesus, para estar com Jesus, mas com uma motivação errada. E Jesus repreendeu. Jesus conhece, sabe o intento do coração de todo ser humano. Jesus olha e vê a verdade em nós, E é com esse grupo da verdade que Jesus realmente trata. E ele alerta aqueles que ainda não chegaram a essa convicção, que ainda não tem essa convicção, que ainda tem essa dúvida, que ainda oscila nessa confiança. Jesus esclarece que é muito mais profundo, que é muito mais sério. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se vocês não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Comunhão profunda, comunhão com Ele, intimidade.
ter Ele em nós, no interior, o fato de comer, ingerir, colocar para dentro, é isso, é essa comunhão que Jesus está querendo conosco a partir do sangue. Você entender que você necessita desesperadamente do sangue de Jesus, banhar você, do sangue de Jesus cobrir você das suas mazelas, dos seus pecados. Por mais que você esforce e pense que é bom, você é ruim, deve reconhecer isso e confessar isso com gratidão diante do sangue de Jesus, no qual nós vamos ter agora nosso momento de participar do partir do pão, desse corpo e desse sangue que Ele garante para nós, que é vida. Mas isso tem que ter significado, não pode ser algo banal, ou como se fosse apenas um ritual. É muito mais profundo do que isso, muito mais sério do que um ritual, muito mais profundo, muito mais poderoso, que sem o qual o homem não tem vida eterna, sem o qual o homem está no inferno, permanece no inferno, permanece separado de Deus, e foi para isso que Ele veio, buscar e salvar os que se havia perdido. Nós citamos muito João 3,16, mas João 3,17 para mim é muito mais profundo, porque ele diz que o Filho do Homem não veio para julgar o homem, para condenar o homem, mas para que o homem fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Todos nós, irmãos, estávamos nessa condição de julgado. Nós que aqui estamos e que cremos em Jesus, que recebemos o sangue de Jesus para a vida eterna, o sangue de Jesus para nos purificar como sacrifício do Cordeiro de Deus, Ele como o Cordeiro de Deus que se sacrificou pelo meu e pelo seu pecado, pela minha culpa e pela sua culpa, as cometidas, as que cometemos e a que ainda vamos cometer. Todos nós que temos essa convicção, estamos cobertos por esse poder, por essa graça. E Ele diz que nós devemos fazer assim, colocar o corpo e o sangue dele, esses elementos que simbolizam o corpo e o sangue dele, para isso ficar na nossa memória. Nós somos tão fracos, limitados, que nós conseguimos esquecer. Por isso ele ordenou que nós fizéssemos assim, e que toda vez que nós colocássemos essa mesa, nós deveríamos refletir sobre a vida, sobre a morte dele pelo nosso pecado, e a vida que Ele nos deu pela sua morte na cruz, derramando o seu sangue. E nós começamos dizendo que a vida está no sangue. Assim é a vida eterna. Eu sei que você entende isso, não precisava nem explicar. Nós estamos falando de questão espiritual. Jesus estava falando de questão espiritual, mas Ele pega uma estrutura carnal, de fácil compreensão, para que não haja dúvida, para que naquele dia alguém não venha dizer: eu não entendi, não consegui entender esse negócio, como o povo judeu lá estava fazendo. Muito claro, não tem vida espiritual sem o sangue de Jesus. Nós só nascemos, só somos regenerados quando recebemos a Jesus. E nós necessitamos de renovar essa aliança, sempre, até a volta dele. Isso que nós vamos fazer agora. Olhar para essa aliança, olhar para esse pacto, que agora essa aliança não é mais com os homens, mas com o sangue de Jesus. Deus fez aliança ao longo da sua história, ao longo da história da raça humana, com os homens, e todas elas os homens quebraram, até Deus fazer aliança com o sangue do Filho dele. A nova aliança no meu sangue, Jesus disse. E essa é a última. Não tem mais pacto, não tem mais um outro método, um outro jeito, não tem mais uma aliança, não tem mais uma reforma nesse compromisso. Não existe mais. Esse é o último, está selado aqui. E aqueles que banalizar estão perdidos. Nós vamos ter um momento, de comunhão agora, pela ordem do culto aqui.
Pastor Jefferson. Meus irmãos, nós vamos nos colocar de pé. Quero orar pela sua vida. Em seguida, nós vamos passar para o momento da ceia. E se você ainda tem dificuldade de entender essa necessidade do sangue de Jesus na sua vida, para você ter vida a partir dele, se isso ainda é algo que você tem dificuldade de aceitar, pode ser que existe alguém que tem dificuldade de aceitar, por se tratar de questão espiritual. As coisas espirituais, elas só se discernem espiritualmente. E pode ser que alguém esteja aqui ou está nos ouvindo que ainda não concebeu esta realidade de uma forma profunda como ela é. Não entendeu na dimensão com que ela tem e o propósito dela. Esse é o momento de você pedir a Deus para esclarecer seu coração, tirar todas as suas dúvidas e ajudar você a se alegrar nesse sacrifício que foi por você, nessa vida preciosa, vida sem pecado, que foi derramada na cruz do Calvário, no seu lugar. O inocente tomou o seu lugar e se fez culpado por você. Por isso ele derramou o sangue dele, e nós necessitamos de comer e beber do sangue dele, tomar a vida dele para nós. Isso se dá pela comunhão. O primeiro passo é a aceitação desse sangue poderoso, desse sacrifício poderoso, sacrifício que perdoa o homem. Primeiro passo é esse, primeiro passo para essa comunhão, primeiro passo para estar nesse processo, para entrar para essa graça, para receber esse poder, essa dimensão, para receber essa força divina que nos resgata de um estado caído, é receber a Jesus, aceitar a Jesus, é tê-lo como seu Senhor e Salvador. E se você ainda não teve essa oportunidade de recebê-lo, e você ouviu e sentiu de Deus, de fazer isso hoje, seja aqui no templo ou no seu lar onde você está acompanhando, eu quero orar pela sua vida. E você que às vezes tem banalizado o sacrifício de Jesus pela sua vida, o sacrifício de Jesus pelos seus pecados, e tem cometido pecado deliberadamente, sabendo que é errado, mas ainda assim comete, pelo fato de Jesus ter pagado pelos seus pecados, é preciso você rever esse conceito de salvação, rever esse conceito de aceitação do sangue de Jesus. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. A vida nossa, uma vez que Ele nos deu o sangue dele para que nós pudéssemos ter vida, Ele nos comprou com o sangue dele. Nós não pertencemos a nós mesmos, nosso eu, pertencemos a Ele, e devemos segui-lo, devemos honrá-lo, devemos obedecê-lo. E se você tem caminhado assim, meio relapso nesse compromisso, eu também quero orar por você e chamar você a examinar sua conduta, a examinar sua vida, a examinar o seu estado atual, e coloca tudo isso diante de Deus. Vamos orar? Fale com Deus, apresenta a Deus sua vida, seu estado, seja você que quer receber o sangue de Jesus, aqui ou aonde você está, você que quer realmente andar passos mais firmes com Jesus, dando liberdade para o Espírito Santo dele dominar a sua vida, faça isso agora, convide Ele, dê essa liberdade. E eu quero orar pela sua vida. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos e estamos felizes agora. Estamos diante, ó Deus, desses elementos que é memorial, que significa, simboliza teu corpo e o teu sangue, e nós sabemos que também a tua vida derramada em favor de nós, e nisso também há uma promessa de que o Senhor voltará.
Ó Deus, eu sei que cada um tem o seu particular no íntimo do coração. Cada um de nós carregamos um eu dentro de nós que só nós mesmos conhecemos, e o Senhor. E eu peço que o Senhor agora venha, ó Deus, tocar nas verdades mais profundas e também na nossa conduta. Vem nos constranger, Senhor, pelo amor. Senhor, nos constrange pelo amor. Nos ajuda a olhar para esse sacrifício, para esse sangue poderoso e precioso, e não banalizá-lo. Como diz tua palavra, o que faremos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Senhor, não deixe que nenhum de nós venhamos negligenciar o teu sangue, o sangue do teu Filho. E aqueles que estão nos ouvindo, não permita que eles percam a oportunidade de ter vida no Senhor, no sangue do teu Filho, recebendo esse sacrifício para a salvação dos seus pecados e perdão dos seus pecados. Ajusta, Senhor, o teu povo, ajusta a tua igreja, chama cada um a um compromisso de justiça, de verdade, de amor, de retidão, de santidade, de renúncia. Ó Deus, nós devemos viver para o Senhor, e isso deve ser com alegria, com gratidão, porque o Senhor deu a vida por nós. Nos ajuda, tem misericórdia de nós. Recebe a nossa oração, recebe a nossa confissão também, e recebe, ó Deus, aqueles que porventura estão dizendo sim para o Senhor, mesmo no íntimo, no mais profundo do coração, sem pronunciar uma palavra. O Senhor é onisciente, o Senhor sabe. Eu oro agradecido, feliz, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus.